Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre todos os campeões da Recopa Sul-Americana. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. A primeira edição da Recopa Sul-Americana aconteceu em 1989. Na época, a atual Copa Sul-Americana ainda não existia e, por isso, o confronto do torneio foi realizado entre o campeão da Copa Libertadores com o campeão da extinta Supercopa Libertadores do ano anterior. O Nacional do Uruguai superou o Racing da Argentina na primeira partida e segurou um empate no jogo de volta para ficar com o primeiro título da competição. Em 1990, o Boca Juniors derrotou o campeão da América Atlético Nacional pelo placar de 1-0. A final foi disputada em partida única em Miami, nos Estados Unidos. Esse seria o primeiro dos 4 títulos que o Boca venceria na competição. Um caso bem curioso aconteceu na edição de 1991. O Olímpia do Paraguai havia vencido a Libertadores e a Supercopa Libertadores do ano anterior, e por isso garantiu a taça de forma automática. Esse cenário seria impossível nos dias de hoje, já que os times que disputam a fase mata-mata da Libertadores não participam da Copa Sul-Americana. Em 1992, nós tivemos o primeiro brasileiro presente na decisão da Recopa. Foi o Cruzeiro que havia vencido a Supercopa da Libertadores de 91. O adversário naquele jogo foi o Colo-Colo do Chile, campeão da América também no ano anterior. O jogo foi realizado no Japão e os chilenos venceram nos pênaltis após um empate por 0-0 no tempo normal. Bicampeão da Supercopa em 92, o Cruzeiro estava de volta à Recopa, dessa vez para encarar o São Paulo. O tricolor havia conquistado sua primeira Libertadores no ano anterior e contava com um time recheado de craques. A final voltou a ser disputada em 2 partidas, uma em São Paulo e a outra em Belo Horizonte. Ambos os jogos terminaram em 0-0 e o soberano terminou campeão nas penalidades. Em 1994, o São Paulo era o atual campeão da Supercopa e da Libertadores, mas diferentemente de 91, quando o Olímpia acabou ficando com o título de forma automática, foi definido que o campeão da Copa Conmebol, Botafogo, fosse o adversário do tricolor na Recopa. A partida voltou a ser disputada no Japão e o tricolor venceu pelo placar de 3-1. Dois clubes argentinos fizeram a decisão de 1995. O Vélez Sarsfield, atual campeão da Libertadores e do mundo, foi superado pelo Independiente por 1-0. O Independiente também esteve presente na edição de 96, mas dessa vez ficou com o vice-campeonato. Os argentinos foram superados pelo Grêmio com certa facilidade. O placar daquela decisão foi de 4-1 a favor dos gaúchos, com um show de Jardel, Paulo Nunes e Carlos Miguel. Depois de perder a edição de 95, o Vélez Sarsfield conseguiu o título 2 anos mais tarde, mais uma vez num confronto contra uma equipe argentina. Eles superaram o River Plate nas penalidades após a partida terminar empatada por 1-1 no tempo normal. Vice-campeão em 92 e 93, o Cruzeiro foi outra equipe que pôde celebrar a Recopa pela primeira vez anos mais tarde. A Raposa enfrentou o River Plate em 2 partidas. Depois de vencer no Mineirão por 2-0, o Cruzeiro passeou em Buenos Aires e também venceu com folga por 3-0. Entre 99 e 2002, a Recopa não foi realizada. O torneio voltou somente em 2003, dessa vez já com a presença do campeão da Sul-Americana do ano anterior. A competição voltou a ser disputada em partida única nos Estados Unidos. O Olímpia derrotou o San Lorenzo pelo placar de 2-0.
O Cienciano havia surpreendido a todos ao vencer o River Plate na final da Sul-Americana de 2003. Os peruanos voltaram a aprontar um ano depois, dessa vez em cima do Boca Juniors na Recopa. A partida foi decidida novamente nas penalidades. Boca Juniors e Once Caldas repetiram a final da Libertadores de 2004 na Recopa de 2005. A partir daquela edição, a competição sempre foi decidida em partidas de ida e volta na casa dos clubes envolvidos. Dessa vez, o Boca saiu com o título ao vencer em casa por 3-1 e perder na Colômbia por 1 gol de diferença. Depois de vencer o tri da Libertadores, o São Paulo teve mais uma oportunidade de conquistar a Recopa em 2006. O tricolor, porém, foi superado pelo Boca na partida de ida na Argentina e não passou de um empate no Morumbi. Nove anos mais tarde, um time brasileiro finalmente voltou a vencer a competição. O Internacional saiu campeão ao superar o Pachuca. Os mexicanos até venceram o primeiro jogo por 2-1, mas foram goleados pelo Colorado em Porto Alegre por 4-0. Pela quarta vez em 5 anos, o Boca marcava presença na Recopa Sul-Americana, dessa vez para encarar o Arsenal de Sarandi. Depois de vencer por 3-1 na casa do adversário, o time de Palácio e Riquelme foi tetracampeão ao segurar um empate por 2-2 na La Bombonera. O Inter voltou à Recopa após ganhar a Sul-Americana de 2008, naquela que havia sido a primeira conquista de um time brasileiro na competição. O adversário foi a LDU, campeã da Libertadores em cima do Fluminense. Os equatorianos venceram os 2 jogos e o placar agregado foi de 4-0. A LDU garantiu o bicampeonato logo no ano seguinte. Os equatorianos estavam presentes na competição por serem os atuais vencedores da Sul-Americana. O triunfo foi conquistado em cima do Estudiantes, campeão da Libertadores de 2009. Já o bicampeonato do Internacional veio 4 anos mais tarde. O clube vinha de um título da Libertadores, mas também de uma decepção no Mundial de Clubes. O Colorado conseguiu reverter uma desvantagem de 1 gol pro Independentes no jogo de ida, vencendo no Beira-Rio por 3-1 na partida de volta. Em 2012, foi a vez do Santos conquistar a Recopa pela primeira vez na história. Aquele time do Peixe ainda contava com o craque Neymar, que foi vendido ao Barcelona somente no ano seguinte. Ele foi decisivo no confronto de volta, marcando um dos gols da vitória em cima da Universidade do Chile. Corinthians e São Paulo fizeram um clássico dentro da Recopa em 2013. O Timão conquistou o título após vencer o jogo de ida no Morumbi por 2-1 e o jogo de volta no Pacaembu por 2-0. Vale destacar que essa foi a 6ª vez que a competição foi disputada por equipes do mesmo país. Pelo 4º ano consecutivo, o título da Recopa ficou com um clube brasileiro. O Atlético Mineiro venceu o Lanús na Argentina por 1-0, mas perdeu o jogo de volta no Mineirão no tempo regulamentar por 3-2. Apesar disso, o Galo conseguiu uma virada heróica na prorrogação com 2 gols contra do rival e conquistou o título pela primeira vez na sua história. Depois de ter sido vice em 2 oportunidades nos anos 90, o River Plate venceu a sua primeira Recopa em 2015. Os milionários derrotaram outra equipe argentina na decisão, o San Lorenzo. Em ambas as partidas, o resultado foi de 1-0 a favor do River. O River conseguiu o bicampeonato consecutivo em 2016. Dessa vez, os argentinos eram os atuais campeões da América e enfrentaram o Santa Fé da Colômbia. Após um empate sem gols em Bogotá, o River garantiu o título ao vencer por 2-1 no Monumental.
O Atlético Nacional decidiu com a Chapecoense o título da Recopa de 2017. Esse também seria o duelo da final da Copa Sul-Americana do ano anterior, mas infelizmente, como todos nós sabemos, o confronto não aconteceu devido ao trágico acidente aéreo na Colômbia. A Chape até venceu a partida de ida em casa por um gol de diferença, mas foi goleada no jogo de volta por 4-1. Esse foi o primeiro e único título de uma equipe colombiana na competição. Somente 4 anos mais tarde, o Brasil voltaria a ser campeão da Recopa. O título do Grêmio foi longe de ser considerado fácil, tanto que foi decidido nas penalidades. O herói da conquista foi o goleiro Marcelo Groi, que defendeu a última cobrança do argentino Martín Benítez. Pela terceira vez em 5 anos, o River Plate pôde celebrar o título da Recopa. Os argentinos reverteram um placar de 1-0 a favor do Atlético Paranaense no jogo de ida. No Monumental de Núñez, o River venceu por 3-0. A Recopa de 2020 foi decidida entre Flamengo e Independiente del Valle. Naquele ano, o rubro-negro ainda era comandado pelo técnico Jorge Jesus e conseguiu um empate valioso na primeira partida na altitude de Quito. No jogo de volta, o Flamengo deu show e não teve dificuldades para vencer o seu primeiro título na competição. Em 2021, nós tivemos uma grande surpresa. O Defensa e Justicia da Argentina derrotou o campeão da Libertadores, Palmeiras. O Alviverde venceu o primeiro duelo na Argentina por 2-1, mas o adversário devolveu o resultado no jogo de volta realizado em Brasília. Nos pênaltis, o Defensa sagrou-se campeão. O Palmeiras teve a oportunidade de vencer a Recopa logo no ano seguinte, já que foi campeão da Libertadores novamente. O adversário dessa vez era brasileiro, o Atlético Paranaense. Depois de um empate em Curitiba por 2-2, o Alviverde confirmou o título ao vencer no Allianz por 2-0. Flamengo e Independiente del Valle repetiram a final 3 anos mais tarde, mas a decisão dessa vez terminou com um desfecho diferente. Os equatorianos foram campeões nas penalidades. Essa foi apenas uma das 7 competições que o rubro-negro não venceu no ano de 2023. E por fim, nós temos a edição de 2024. Assim como no ano anterior, o duelo foi disputado entre uma equipe brasileira e equatoriana. Fluminense e LDU fizeram mais uma decisão numa competição internacional. Mesmo perdendo o jogo de ida, o tricolor deu o troco na partida de volta para ficar com a taça. Vale lembrar que a LDU havia derrotado o Fluminense na final da Libertadores de 2008 e na Sul-Americana de 2009. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de acompanhar a nossa playlist com os campeões de grandes competições de 2024. Um grande abraço e até o próximo vídeo!